Muito bom dia a todos. É com uma enorme satisfação que eu realizo a abertura do 9º Wiki Meeting, vídeo colaboração entre Brasil e Canadá, projeto que iniciou em 2008 e anualmente abordamos temas relacionados à tecnologia, à saúde, ao desenvolvimento de novos medicamentos e esse ano incorporando uma nova temática que é a transferência de conhecimento e tecnologias entre Brasil e Canadá no segmento farmacêutico e em saúde. Gostaria de agradecer a presença das pessoas que estão participando presencialmente, as participações através de videoconferência e agradeço novamente a colaboração por parte da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. E, pessoalmente, eu gostaria, então, de agradecer a presença do Sr. Stéphane Larry, que é o cônsul-geral do Canadá, o Sr. Todd Barrett, da província de Ontário, e o Sr. Paulo de Castro, que é o diretor institucional da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Gostaria, então, de passar a palavra ao Sr. Larry, por gentileza. Obrigado, doutor. Primeiro queria agradecer à Câmara Comercial Brasil-Canadá, aí assertiva, pelo convite para abrir essa 9ª edição do Wiki Meeting no tema de saúde e pesquisa. Um grande honra de participar nessa abertura. O setor da saúde, nesse momento, é um dos setores que aumenta em importância nos últimos anos dentro da relação entre os dois países. Que seja do ponto de vista de relação comercial, investimentos e pesquisa científica e inovação. Esse último tema da pesquisa e inovação é particularmente relevante para o evento de hoje. Hoje vamos falar, se não me engano, de propriedade intelectual, transferência de tecnologia, regime de regulamento e, inovação em geral. E no Canadá, nesse momento, essa questão de pesquisa, de inovação é bastante importante. Temos vários programas para, por exemplo, ajudar empresas de tamanho pequeno e médio, instituto que favorece a inovação, como a FAPESP, e o governo canadense tem uma missão de apoiar esse tipo de iniciativa. Então, eu vou terminar aqui somente em agradecer novamente pelo convite, que tenham um bom dia. E estou muito curioso de ver os resultados dessa discussão de hoje. Outra vez, obrigado à SCBC e à Assertiva. Obrigado. E agora, meu colega Todd Barrett, da província de Ontário. Muito obrigado, Stéphane. Gostaria de agradecer a Moisés pela oportunidade de participar no evento hoje, também a Câmara de Comércio e todo mundo que está aqui com a gente. Eu trabalho para a província de Ontário, dentro do consulado do Canadá, e a gente tem o mesmo papel do governo do Canadá aqui, de fomentar relações comerciais entre os dois países. E eu acho que esse setor é um setor de muita relevância para a província de Ontário, já tem muito movimento de empresas de pesquisa entre Ontário e o Brasil. E eu, pessoalmente, eu tenho a oportunidade de trabalhar com muitas empresas de vários setores da economia aqui e ver o que está acontecendo em termos de inovação. E realmente eu acho que o setor de saúde é uma das áreas que vai se transformar mais ainda. E eu acho que o fato que tem um impacto não só na indústria, mas das pessoas, dos pacientes que usam o sistema de saúde, eu acho que para mim eu tenho um interesse um pouco maior nessa área. Só essa convergência que você ouve do mundo digital com o mundo de saúde realmente está transformando a maneira que as pessoas se cuidam, a maneira que os médicos, hospitais dão cuidado no setor de saúde. Você ouve esses exemplos, por exemplo, de bombinas que têm sensores dentro que podem detectar quando você está tendo um ataque de asma e manda um alerta para o seu médico, que no passado isso não era possível, só por causa da tecnologia mobile. Você tem, por exemplo, top de ginástica que tem monitoramento do seu batimento cardíaco e também da sua respiração. Ele vai para o seu smartphone para monitorar
a sua saúde enquanto você está fazendo o exercício. Então, tem vários exemplos desse como que esse mundo está mudando por causa das novidades em tecnologia, tanto na área de saúde quanto na área de mobile. Só para quem não conhece muito bem Ontário, Ontário é uma das 10 províncias no Canadá. Somos a maior província em termos de PIB de população do país. Nós temos um pouco menos que 40% da população do país e também um pouco menos que 40% do PIB do país. O setor de saúde é um setor muito importante para a nossa economia. Do PIB do setor de saúde, 50% mais ou menos se concentra na província de Ontário. Tem um PIB no Canadá inteiro de 80 bilhões de dólares no setor de saúde e 40 mais ou menos na província de Ontário. E isso, desses 40 bilhões de dólares, você tem dividido entre a parte farmacêutica, que tem mais ou menos 30 bi. Todas as maiores empresas do mundo de farmacêuticas estão fazendo teste clínica em Ontário, além de empresas brasileiras agora, como o Biolab, que está começando a montar a Centro de Pesquisa e Desenvolvimento lá. Outro 10 bilhões, mais ou menos, por ano é de dispositivos médicos. Então, esses exemplos que eu estava falando de uso de sensores e tecnologia mobile para melhorar tratamento para pacientes é uma área que está crescendo bastante. E outras empresas na área de biotecnologia, por exemplo, estão fazendo, desenvolvendo novas tecnologias muito interessantes. Então, eu espero que hoje seja um dia de troca de informação muito útil e também estou querendo ver os resultados desse evento, mas acho que de extrema importância para os setores dos dois países de trocar informações sobre tecnologia, novidades no setor. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de participar. Agora, o meu colega Paulo Castro, da Câmara de Comércio. Obrigado. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos os participantes, os palestrantes, o cônsul-geral Stéphane Larue, Todd Barrett, em especial Moisés, que é o que está viabilizando esse evento de hoje. Aqui. A área de saúde, por sua essência, tem uma profunda importância e um impacto direto na vida das pessoas, exigindo inovações, pesquisas e produção de conhecimentos constantes. Brasil e Canadá são parceiros de longa data nessa área de saúde, com acordos de cooperação, intercâmbio de profissionais, acadêmicos, tecnologias e equipamentos médicos, a realização de pesquisas conjuntas entre instituições dos dois países e também por meio de eventos como o que estamos realizando aqui hoje. A CCBC fica honrada de poder contribuir com essa iniciativa e reforça o interesse da Câmara de Comércio Brasil-Canadá em fortalecer cada vez mais a relação entre Brasil e Canadá nessa área. Desejo a todos vocês uma experiência enriquecedora e um ótimo evento. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado. Bom, por gentileza, então eu gostaria de passar a palavra às pessoas que estão aqui presentes, para se apresentarem, dizerem seus nomes, as instituições que representam e que esperam também desse evento. Passar a palavra para a doutora Bruna, por gentileza. Bom dia, meu nome é Bruna Regulins, eu sou advogada do escritório Montauri Pimenta Machado Vieira de Mello. A minha participação aqui hoje é para tentar ajudar as pessoas um pouco a entender melhor o que é a transferência de tecnologia, o que é a propriedade intelectual e como esses aspectos ajudam e influenciam na disseminação da tecnologia e no desenvolvimento da inovação. Bom dia a todos, meu nome é Rosana Iene, eu acabei de iniciar um trabalho com o Sr. Todd Barrett e estou agora compondo o time dele para a província de Ontário, ajudar no desenvolvimento de negócios. Bom dia, meu nome é Pilar, Maria del Pilar Esteves Dias, eu sou oncologista do ICESP, uma instituição pública que atende a maior instituição, talvez uma das maiores públicas de São Paulo, exclusivamente para pacientes com câncer, e o desenvolvimento de tecnologias e a incorporação de tecnologias é uma questão que é crítica realmente na área da oncologia hoje. Bom dia, meu nome é Tânia Nakamoto, eu trabalho com pesquisa clínica na Roche
E a expectativa é realmente trocar experiências e saber como essa parte de tecnologia e inovação a gente pode contribuir para a saúde dos pacientes. Bom dia, meu nome é Eduardo Motti, eu trabalho na área de pesquisa clínica já há 30 anos. Hoje eu represento a empresa de consultoria Trials and Training e tenho um interesse muito grande em entender como essa parceria com o Canadá pode melhorar o ambiente de pesquisa clínica aqui no Brasil. Bom dia a todos, meu nome é Cristina Mamed, eu sou coordenadora de pesquisa do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E eu acho que o dia hoje vai ser muito interessante, principalmente do meu ponto de vista. O hospital é tradicionalmente assistencial e a gente está no movimento agora da inovação em saúde em comparação de tecnologia. Então, eu acho que é uma ponte muito interessante, né? E a inovação em saúde é algo que não tem como voltar atrás. Então, nós estamos cada vez mais buscando entrar nesse cenário e eu acho que a identificação das parcerias é fundamental. Olá, eu sou Cássia Lourencinho, sou gerente de projetos clínicos na Boehringer e a ideia aqui hoje realmente é aprender um pouco mais e ver como a gente pode incorporar toda essa inovação no nosso dia a dia. Bom dia a todos, meu nome é Fábio Rodrigues, sou gerente de operações clínicas da Boehringer Ingelheim e a minha expectativa aqui também é aprender mais sobre essa interação, né, sobre pesquisa clínica. Bom dia, sou a Mariana, trabalho na área de pesquisa clínica também em assuntos regulatórios na PPD do Brasil. A gente trabalha, basicamente trazendo novos estudos e aprovando regulatoriamente estudos na Anvisa e Conep. E o meu objetivo é troca de experiência, entender um pouco mais dessa parceria e como a gente pode integrar isso no nosso dia a dia hoje. Bom dia a todos, meu nome é Gabriel Thanos, eu sou presidente da Biotrends e faço parte também do Consaúde da Fiesp. Como todo mundo disse que me antecedeu, estou aqui para aprender. Eu acho que é bom refrescar tudo aquilo que a gente sabe ou não sabe, né? Bom dia, me chamo Etienne Beauregard, sou canadense aqui no Brasil. Estou trabalhando com uma empresa canadense que tem essa vontade de desenvolver o mercado brasileiro. Eu estou trabalhando agora com 2 empresas do setor da saúde. Por isso estou aqui agora hoje para assistir e para ver quais são as oportunidades aqui no Brasil. Olá, bom dia, eu sou Camila. De eventos científicos do Einstein, o convite do Dr. Moisés, a gente veio aqui conferir a reunião, ver a videoconferência. Eu sou a Audrey, também de eventos científicos do Einstein, a convite do Dr. Moisés. Eu gostaria, então, de solicitar aos pontos remotos que estão participando por videoconferência para se apresentarem. Bom dia, meu nome é Emerson, eu sou o supervisor do Instituto de Bioengenharia do Hospital Erasmo Guettner. O hospital ele é uma instituição filantrópica e atende 93% do SUS. Então, para tentar saldar essa dívida do SUS, essa deficiência, esse déficit, foi criado esse Instituto de Engenharia e o nosso foco atual é fabricar catéteres totalmente implantáveis para quimioterapia. E esse viés dessa inserção dentro de produtos para a saúde, hoje o objetivo aqui também é aprender, buscar esse conhecimento e entender como funciona essa transferência tecnológica, essa inovação em saúde, todo esse universo que envolve os produtos para a saúde. Obrigado. Paulo, por gentileza. Bom dia a todos, meu nome é Paulo Lopes, eu sou gerente de inovação da Rede Universitária de Telemedicina, uma rede que une os hospitais universitários, os hospitais de escola, são 122 unidades operacionais e desenvolve mais de 50 atividades de grupos especiais de interesse. E hoje também para ouvir as novidades aí que o Wikimeeting pode proporcionar para a gente. Meu nome é Marcelo Soares, eu sou gerente de operações da Santa Casa de Passo, responsável pela unidade de Cine Pesquisa da Santa Casa. Nós também somos um hospital filantrópico, com 80% de atendimento de SUS. E nós trouxemos para essa reunião aqui vários gestores da Santa Casa, médicos, profissionais responsáveis pela área de residência médica, ensino. Nós temos também o pessoal de enfermagem, da gerência de enfermagem, da supervisão de enfermagem, e vários gerentes das diversas unidades que nós temos. Nós temos 5 unidades de negócio.
E convidamos também uma instituição para vir participar aqui, que é da Universidade do Estado de Minas Gerais também, que são seus representantes aqui. Todos ansiosos para ver o que o evento pode contribuir com a gente e abrir novos horizontes e novas parcerias. Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer também ao Moisés pelo convite. É um prazer estar aqui, espero poder contribuir com a discussão. Sendo meio que uma pessoa um pouco estranha, porque afinal de contas ninguém aqui é advogado, só eu, mas espero tentar fazer dessa nossa conversa uma conversa agradável e não muito juridiquês, digamos assim. Eu queria começar falando um pouco sobre o que é transferência de tecnologia, o que o Brasil entende como transferência de tecnologia. Na prática, se você pega um contrato e você vai averbar no INPI esse contrato, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é entendido como transferência de tecnologia toda aquela negociação onde há, de fato, uma transferência de conhecimento, mas uma transferência de conhecimento que permita a pessoa que está adquirindo aquele conhecimento de fazer aquilo por conta própria. Então, existe uma diferença um pouco que, às vezes, as pessoas confundem do que é assistência técnica, o que é transferência de tecnologia. Então, na assistência técnica, a pessoa vem, te presta um serviço, sendo um exemplo bem grosseiro, uma pessoa que vai instalar um ar-condicionado na sua casa, ela te ensina a usar o ar-condicionado, mas se o ar-condicionado quebrar, você não consegue fazer absolutamente nada. A pessoa que faz a transferência de tecnologia, ela vem e ela te ensina a montar um ar-condicionado. Então, é um escopo muito maior, muito grande, e o que a gente precisa entender muito bem é que a grande parte dessa tecnologia que está sendo transferida, a proteção dela se dá única e exclusivamente através de segredo. Tudo que você está passando para as pessoas, a maior parte, é um segredo de negócio. Então, você tem que saber, inicialmente, como proteger o seu segredo, como fazer um approach das pessoas, como que você vai chegar. Você não pode chegar e simplesmente sair contando o seu segredo para todo mundo. Você tem que, de preferência, ter um contrato de confidencialidade antes de você começar a conversar sobre determinados assuntos. Você tem que ter um contrato de transferência de tecnologia que regule muito bem as condições da manutenção desse segredo. Como que as pessoas, qual o standard de cuidado que essas pessoas têm que ter com as informações que eles vão receber. Ontem, por acaso, eu estava lendo uma matéria no Valor Econômico que estava falando que o principal problema que as empresas têm hoje em dia em relação aos segredos é o fator humano. Porque as pessoas simplesmente saem, está no elevador, conversando sobre assuntos extremamente sigilosos e não está se dando conta de quem está do lado, porque você nunca acha que é seu concorrente que está ali. Você nunca acha que é uma pessoa que tem o potencial de acabar com todo o potencial do seu investimento. Então, existem algumas cláusulas no contrato que costumam ser um pouco, às vezes, vazias, que você tem que ter o mesmo standard de cuidado com aquelas informações que eu tenho com as minhas. Mas o que isso exatamente significa? Você tem que ter o mesmo standard de cuidado com as informações que eu vou passar para você, que você tem com as suas informações. Mas você parou para pensar qual é esse standard? Você perguntou como é que a pessoa faz para manter a confidencialidade das informações dela? Basta estar escrito confidencial? Ela está, de fato, passando aquelas informações só para as pessoas que realmente precisam saber daquela informação? Então, isso é um cuidado que precisa ter no contrato, que eu acho que é um cuidado bastante grande. E umas cláusulas, é importante ter umas cláusulas bastante pesadas, digamos assim, para o caso de violação desse tipo de conduta. Porque se você viola a confidencialidade das informações, acabou. Obviamente, você pode resolver em perdas e danos, mas não é esse o interesse principal das empresas. Então, se você tiver um contrato muito bem redigido, com umas cláusulas que realmente protegem a confidencialidade das informações, você fica bem mais protegido. Uma coisa que é importante falar é o seguinte, existe uma diferença grande entre o que se entende como transferência de tecnologia no Brasil e no mundo. Então, esse entendimento ele decorre muito do INPI, infelizmente, tá? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas quando você tem um contrato de transferência de tecnologia com uma empresa brasileira e isso importa em pagamento de royalties, esse contrato ele precisa ser averbado no INPI, senão você não consegue remeter esses valores para o exterior. Para passar no INPI, o INPI tem que fazer uma análise. Então, obviamente, a gente está sujeito ao entendimento do INPI. E, de novo, infelizmente, as pessoas que compõem a área de contratos do INPI não são advogados, são pessoas técnicas que normalmente vêm da área de patentes.
Então, essas pessoas fazem algumas interpretações das leis, que nem sempre são as mais corretas, mas é o que a gente tem que lidar no dia a dia. Então, o entendimento do INPI é que não existe uma licença de tecnologia, como se entende no mundo inteiro. No mundo inteiro, você pode fazer ou a transferência da tecnologia ou a licença. A licença, normalmente, ela meio que se equipara a um aluguel, ou seja, enquanto você me pagar, você pode usar a minha tecnologia. Obviamente, eu não tenho como fazer você esquecer qual é a tecnologia depois que o contrato acaba, mas eu posso impedir você de usar ela, quando a gente tem uma licença. O problema é que aqui no Brasil existe um entendimento de que não há uma licença de tecnologia, mas única e exclusivamente uma transferência dessa tecnologia. E isso pode ter algumas implicações sérias para os contratos que você está fazendo, porque uma parte está partindo de uma premissa que, de fato, existe um licenciamento, e a outra parte está partindo de uma premissa que tem uma transferência de tecnologia. E, obviamente, se você está comprando uma tecnologia, o valor do investimento e todo o cuidado que você tem que ter é um pouco diferenciado do que se você está fazendo uma mera licença. Então, essa questão de nomenclatura e dos direitos que são decorrentes disso é uma coisa que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção e ter consciência disso na hora que está negociando os contratos. A questão da inovação é uma questão muito importante e não é importante só para as empresas, porque, na verdade, ela funciona numa base tripla. Então, a inovação ela é importante muito para os governos, ela é extremamente importante para a sociedade, né, para as empresas, mas ela também é muito importante para as instituições de educação. Porque, na verdade, a gente tem muita pesquisa sendo realizada por aí pelas universidades, e o que a gente tenta e o que é importante para o desenvolvimento é quando, na verdade, você consegue casar os três. E, infelizmente, isso anda muito difícil, porque, obviamente, os objetivos de cada uma dessas partes é diferente e existe uma dificuldade muito grande de encontrar um norte comum para todo mundo. A gente tem no Brasil uma lei de inovação. A lei de inovação, a ideia dela é facilitar a interação entre as empresas e as universidades, só que, infelizmente, na prática, ainda não funciona muito bem assim. A gente tem diversos gargalos, diversos problemas com essa interação. Está melhorando. Nas universidades, a gente tem os NITs, que são os núcleos de informação tecnológica, que ajudam bastante. Só que a gente ainda tem um problema sério em relação a isso, porque a maioria das universidades você tem o NIT, mas assim, então agora criei um NIT, está aqui. E você coloca lá uma pessoa que não necessariamente tem um treinamento, que não necessariamente sabe o que é propriedade intelectual, que não necessariamente sabe o que é um contrato, e fala, toma, agora a responsabilidade é sua. Então, a gente está num caminho de desenvolvimento grande, mas acho que a gente ainda tem muito que percorrer desse caminho. E, nesse contexto, a transferência de tecnologia ela é fundamental. Só que aqui, a transferência de tecnologia, a gente não pode falar única e exclusivamente na questão do segredo. Além do segredo, principalmente na área médica, a gente tem muita questão das patentes. E, em relação às patentes, a gente tem um problema muito sério também de entendimento entre esses agentes, porque a academia está acostumada a ser reconhecida pelas publicações, a academia está acostumada com a divulgação de tudo, e quanto mais você divulgar, quanto mais você publicar, melhor é para você enquanto acadêmico. Mas, por outro lado, para a inovação não é isso que funciona. Então, até as pessoas conseguirem chegar num meio termo e entenderem que, sim, você vai poder publicar os seus papers, sim, você vai poder divulgar aquela informação, mas, por favor, antes, toma só um pouquinho de cuidado para ir lá pedir uma patente no INPI, antes de você perder a sua novidade, para você conseguir fazer com que as pessoas cheguem nesse meio termo e entendam a importância de ambas as partes, porque, obviamente, se você não pode negligenciar o interesse do acadêmico de ter os seus papers publicados, isso é uma coisa que a gente ainda tem um pouco de dificuldade de chegar nesse meio termo. Uma outra grande dificuldade que a gente tem também é em relação a uma questão cultural, na verdade. Ou seja, o acadêmico, normalmente, é aquela pessoa que estuda e que publica e pesquisa com o interesse do bem da humanidade, né? Tipo, é para fomentar o desenvolvimento, para trazer novos produtos, sem nenhum tipo de interesse financeiro. Então, o acadêmico que se aproxima das empresas, ele é meio que mal visto. Assim, como assim? Aquele cara ganancioso que vai querer ganhar dinheiro? Não é assim. Não é necessariamente assim. Então, a gente tem uns gaps muito grandes aí que a gente precisa tentar ajeitar ainda para conseguir
fazer a transferência de tecnologia funcionar. E por causa disso, por causa desses gaps que a gente tem, o que a gente consegue ver é que ainda o papel das empresas estrangeiras é muito importante. E por isso esse desenvolvimento da relação com o Canadá é muito importante, porque as empresas estrangeiras elas já estão mais acostumadas com esse tipo de interação. Eles já estão mais acostumados a fazer esse tipo de investimento e, infelizmente ou felizmente, não sei, eu acho que muitos dos brasileiros se sentem um pouco mais confortáveis em fazer negócios com empresas internacionais, acham que são mais confiáveis, enfim, tem um pouco dessa cultura assim, por trás. Então, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Uma outra coisa bastante importante é que os riscos desse investimento, eles são muito altos. Ainda que a gente tenha a lei de inovação, os benefícios que são trazidos pela lei de inovação ainda são muito pequenos proporcionalmente a todo o investimento que você tem que fazer e todo o risco que você tem. Porque, na verdade, no que consiste a inovação? A inovação é você pegar uma invenção, uma nova tecnologia, mas é botar aquilo no mercado. Porque enquanto aquilo não vai para o mercado, não adianta de nada. A empresa precisa que aquilo vá para o mercado para ela ter um lucro e o consumidor precisa que aquilo vá para o mercado para ele ter algum tipo de benefício. Enquanto está só na fase da pesquisa, enquanto a gente está fazendo só pesquisa básica, na prática, para o consumidor e para a empresa não funciona. Então, também uma outra dificuldade que a gente tem é tentar fazer com que os objetivos sejam convergentes, porque, afinal de contas, as universidades estão mais propensas a estudar a questão toda da ciência básica e não é o que as empresas estão querendo. E as empresas estão focadas em lucro, as empresas estão focadas em colocar um produto no mercado, e isso tem um timing, isso tem uma programação que o acadêmico normalmente não está acostumado. Então, essa interação é bastante importante. Uma coisa que eu acho interessante trazer para vocês são alguns números dos contratos de transferência de tecnologia, ultimamente. Esse número aumentou bastante, tá? Dos contratos que têm sido assinados pelos NITs. Só para vocês terem uma ideia, em questão de milhões de reais, em 2010, a gente tinha mais ou menos 97 milhões de reais sendo negociados através de contratos de transferência de tecnologia. Num prazo de 4 anos, esse valor mais do que triplicou. A gente passou de 97 milhões para 336 milhões de reais sendo negociados. Muitos desses contratos têm exclusividade, outros contratos não têm, e outros têm outras formas. Então, acho que o que é importante nessa relação é você botar bem as bases dessa relação. Porque é uma coisa que eu costumo dizer para os meus clientes, que contrato é que nem casamento. Na hora de assinar o contrato, tá todo mundo apaixonado, todo mundo quer casar, todo mundo acha o outro lindo. E, infelizmente, o papel do advogado é prever o divórcio. Ninguém quer que você... Eu não quero que ninguém se divorcie, mas eu tenho que prever o que vai acontecer na hora do divórcio. Então, se você sentar desde o começo e falar, olha, qual é a sua parte? O que você tem que fazer? Quais são os seus direitos? Quais são os seus deveres? Tá, se a gente chegar num produto, quem vai ser o dono disso? Quem vai ter o direito de explorar isso? Às vezes, você tem que ser um pouco mais realista. Não adianta a faculdade falar, não, eu quero ter a titularidade, poder negociar e tudo mais. A faculdade não tem condição, às vezes, de fazer esse tipo de negociação. Então, para que, às vezes, se segurar e se agarrar em alguns direitos só para dizer que eu tenho, para poder bater o pé? Então, a forma como essas negociações são feitas precisa ser flexibilizada um pouco. As pessoas precisam parar para pensar qual é a melhor forma de explorar aquilo e como que você pode contribuir da melhor forma. Às vezes, você ser o titular não vai fazer tanta diferença assim. Então, ou às vezes, você poder explorar aquilo, é melhor deixar na mão de uma pessoa que sabe fazer a exploração. Você vai ganhar até mais, inclusive. Então, o papel de cada uma das partes nessa relação precisa ser repensado também. Só que, infelizmente, as pessoas não costumam gostar muito de advogado. Não sei muito bem por quê. Então, na maioria das vezes, essas relações elas são completamente informais. E aí é que vem todos os problemas. E aí, obviamente, se você faz todas essas relações sem ter um contrato para poder basear essa relação,
que estabeleça exatamente quais são os direitos e os deveres das partes, aí começa a dar um monte de problema, obviamente. E aí você não sabe como resolver esses problemas. E aí você começa a ficar com aquela informação no fundo da sua cabeça de para que eu vou fazer isso? Não vai servir para nada, só vai me trazer mais dor de cabeça e mais confusão. É até um pouco o que eu estava conversando no início, tipo, a falta de processo. As coisas não têm muito processo. Então, se você começar a tentar padronizar e fazer um processo para esse tipo de relação, eu acho que todo mundo só tem a ganhar com isso. Além de toda essa questão de patente e de segredo, existem outras formas de propriedade intelectual que também são muito importantes nesse tipo de negócio. Cada vez mais, até como estava sendo dito aqui no início, a gente tem softwares que são usados para ajudar na questão da saúde. Então, a proteção desse software também é uma questão muito importante. E quando a gente está falando de relações entre países diferentes, é uma questão a ser pensada porque cada país protege o software de uma forma. Então, um país pode ser através de patente, no outro pode ser através de direito autoral. Então, analisar a forma de proteção em cada um dos países e como é que você vai fazer isso funcionar para você no país onde você, de fato, está fazendo aquela parceria, é uma questão bastante importante. O problema todo, na verdade, assim que eu, sendo um pouco mais concisa, eu acho que a gente precisa tentar alinhar os interesses de todas as partes, fazer com que as pessoas se entendam, que os interesses sejam convergentes, para poder, de fato, incentivar a criatividade e a inovação. Porque, da forma que as coisas estão hoje em dia, o incentivo, ainda que exista a lei de incentivo à inovação, o incentivo ele ainda é muito pequeno. Então, na prática, grande parte do incentivo da inovação ela vem sendo feita pelas empresas, única e exclusivamente pelas empresas. O governo tem cada vez mais tirado um pouco o apoio dele para isso. As instituições estão um pouco perdidas ainda, sem saber muito bem qual é o papel delas nessa relação. Então, acho que o principal é fomentar o debate, é fomentar o discurso, para que as pessoas possam realmente, enfim, ter em mente que só se todo mundo trabalhar junto é que a coisa vai para frente. A inovação ela é uma coisa que é boa para todo mundo. Não é só para a empresa, não é só para o governo, não é só para o consumidor. Ela tem que ser um viés para chegar numa solução comum que seja boa para todo mundo, porque tem como ser bom para todo mundo. Não tem só, não, é melhor para o governo, não, só o governo investe, só a empresa. Porque não pode ser assim. Todo mundo precisa investir um pouco para esse assunto ser desenvolvido. Uma outra questão, só para antes de fechar, que é bastante importante e que eu acho que tem um entrave muito grande nessas relações, é a questão da burocracia. As empresas não estão muito acostumadas com burocracia, algumas delas, mas nas faculdades, principalmente nas faculdades públicas, essa burocracia é muito grande. Tudo tem um processo, tudo tem uma aprovação, tudo tem uma coisa. E isso, obviamente, acaba perdendo timing para a empresa, porque a empresa tem outra realidade, outra forma de fazer negócio. Ainda que ela tenha uma burocracia, ela sabe que ela precisa ganhar dinheiro, então a burocracia, de uma certa forma, funciona. Na faculdade, não, tem que ver, o reitor, o fulano, o ciclano. Então, isso acaba comprometendo muito também a relação e que os contratos sejam firmados. Então, na verdade, eu acho que as pessoas precisam, para concluir, eu acho que os contratos de transferência de tecnologia eles são extremamente importantes. Para que a gente possa ter um contrato bom, tem que ter diálogo entre as partes, tem que ficar muito claro quais são os direitos e as obrigações de cada uma das partes, como cada um vai contribuir, qual o papel de cada um até que essa tecnologia seja desenvolvida. Depois que a tecnologia foi desenvolvida, quem vai cuidar disso, quem vai registrar no INPI, quem vai correr atrás de colocar esse produto no mercado, quem vai averbar os contratos no INPI para que os pagamentos possam ser possibilitados e como que essa relação vai se desenvolver dali para frente. Eu acho que por mais que as pessoas não gostem muito de direito de advogado, infelizmente, enquanto essa questão mais formal, mais jurídica, não entrar na negociação, fica muito complicado ter o desenvolvimento que a gente precisa. Espero ter ajudado, trazido um pouco de informações para vocês. Estou à disposição se vocês tiverem algum tipo de questionamento. E obrigada. Doutora Bruna, obrigado pela apresentação. Eu acho que quem trabalha em pesquisa clínica lida menos com patentes, né? Porque quando a coisa já chega, a pesquisa clínica já está protegida por patente ou não vai ser protegida mais. Então, a gente lida mais com o conhecimento, né? Como é que você caracteriza a transferência de tecnologia quando você não existe
proteção patenteária. Quando a gente lida com conhecimento, como você falou, transferência de conhecimento, mas sem proteção de propriedade intelectual. Quando você não tem a proteção por patente, a proteção que te sobra é através do segredo. Então, você tem que tentar proteger essas informações através de contratos de confidencialidade, através de informações muito precisas, tipo, quando você passa essa informação adiante, você marcar que ela é confidencial, você fazer com que a pessoa que está recebendo aquela informação saiba que ela é confidencial, você tentar manter essa informação num núcleo reservado de pessoas que são apenas as pessoas que, de fato, precisam saber daquela informação. Na questão da pesquisa clínica, a gente tem um fator um pouco complicador aí, que é que, na prática, você precisa, de uma certa forma, dar publicidade, pelo menos, para os resultados, né? Então, aí você tem uma dificuldade grande, eu não sei se você chegou a ter ciência, mas existe ainda uma discussão grande no judiciário a respeito da proteção dos dados. Então, quando você apresenta os seus produtos, quando você vai registrar o seu produto na Anvisa, você tem que apresentar os dados, que são todas as suas pesquisas clínicas, o resultado, pelo menos, das suas pesquisas clínicas, para provar que aquele medicamento é seguro, eficaz e tem qualidade. Quando o genérico vai entrar no mercado, ele não precisa apresentar nada. Quer dizer, ele não precisa refazer os testes, ele tem que apresentar outros testes, que ele faz com base no medicamento que ele compra na farmácia. Então, tinha uma discussão muito grande até que ponto esses dados são passíveis de proteção ou não e qual seria o prazo de proteção desses dados apresentados pelos medicamentos de referência. Ainda não tem uma solução final, porque os processos ainda estão andando, mas o que ficou pacificado em termos de entendimento do Poder Judiciário, até com manifestação do STJ, é que esses dados talvez até merecessem uma proteção maior, mas o fato é que a lei que a gente tem hoje em dia, ela só protege esses dados contra a concorrência desleal. Então, na medida em que as empresas de genérico estão apresentando os documentos que são solicitados pela lei e estão fazendo o que a lei está pedindo, elas não podem ser acusadas de estar fazendo concorrência desleal. Nem tampouco a Anvisa, porque existia uma discussão se a Anvisa estaria permitindo a concorrência desleal através... Porque, na prática, ela não libera o dossiê, né? Mas, se você não tiver alguma coisa para comparar, como é que você está chegando naqueles dados? Se você não tem uma base de comparação, apesar de você não ter tido acesso, de fato, ao dossiê, você, de uma certa forma, tem acesso às informações. Você não está repetindo todos os testes. Então, ficou decidido que a Anvisa não estaria permitindo a concorrência desleal de terceiros. Então, realmente, essa questão das pesquisas clínicas é uma questão um pouco mais delicada, por causa dessa necessidade que você tem de publicar os resultados da sua pesquisa. Então, pelo menos enquanto a pesquisa está sendo feita, realmente é muito importante você ter esses contratos de confidencialidade e tentar manter essas informações num núcleo muito reduzido de pessoas. Mas depois que tem os resultados, eu acho que fica bem complicado você manter essa confidencialidade. Foi perguntado sobre alternativas à propriedade intelectual, como que isso se dá. Na UFSCar, nós temos 2 casos de contrato de transferência de know-how. Eram casos que já foram publicados, não dava para fazer proteção por propriedade intelectual, então foi feito um contrato de know-how e isso foi, de certa forma, transferido para a empresa. Nós temos outro caso também, que é uma metodologia de ensino, que também não é passível de proteção por patente, mas foi protegido por marca e hoje essa marca é licenciada para diversas empresas, inclusive empresas como a Electrolux, a Osquar. Então, e também um outro comentário é que isso já está consolidado no UFSCar há um bom tempo, mais de 10 anos. Então, tem uma equipe que cuida de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. E temos vários casos de sucesso já. O finalzinho do que você disse eu não consegui entender, mas eu fico feliz em saber que por aí as coisas estão funcionando muito bem há algum tempo já. É um certo alento, porque na prática, infelizmente, na maioria das universidades não é assim que funciona.